50. Olá, Amanda, boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo e a senhora? Bem também. Acho que eu deixei a sala aberta. Vamos ver aqui. Qualquer coisa eu abro de novo. Por que não está aparecendo minha imagem, hein? Ah, já Não sei, sei. tá azul. Acho que eu já sei. Deixa eu ver aqui. É porque tá pelo celular. Vamos ver se. Opa! Foi. Boa noite, professora. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Boa noite, Júnior. Boa noite. Tudo bem, Amanda? Bom, e você? Tudo bem também. O Anderson mandou boa noite, gente. Boa noite. Olá! Boa noite. Tudo bem? O Anderson também não é da nossa sala. Não, ele é meu marido. Ah, então tá. Mas seja bem-vindo, vai escutando aí, né? Ele é Falo que ele vai obrigado. aprendendo enfermagem comigo. Ah, é? Isso é bom. Isso é ótimo. Que bom. A Pamela também entrando. Vamos aguardar só mais um minutinho, né? Às vezes mais gente entra. E aí Boa noite, professora. Tudo bem, Pamela? Tudo e com você? Bem também. Que bom. A Dani. Ai, que bom. Vocês são a turma que mais entram, gente. Que legal. Eu acho que eu vou começar a pegar o nome de novo de vocês e vou dispensá-los das atividades, hein? Professora, mas quem não assiste a sua aula dá presença por atividade ou tem que fazer mesmo assim? Então, tinha que estar fazendo, mas eu vou começar a mudar, porque se a gente passar literalmente se acaso a gente não voltar, né? Não estou falando que a gente não vai voltar, porque a gente não sabe, a gente fica sabendo em cima da hora, no dia, né? Mas se a gente for continuar remoto dessa forma, quem estiver ao vivo na aula já vai ter a presença. Eu vou pegar a chamada todo dia, já vou pegar a presença e eu não vou exigir que faça a atividade, não, só para quem não entrar mesmo. Entendi. Aí a formativa você vai passar esse bimestre? Como vai ser? Formativa, eu já anexei a 1 para vocês, não já? A formativa 1? Ai, Dá uma professora, eu não vi olhadinha formativa, lá, não. Amanda, que eu acho que eu já anexei a de vocês, hein? Já sim, professora. Já, né? Já. Olha lá, pelo amor de Deus, gente. Tá? Olha, eu perdendo a formativa aqui. Olha só, se por acaso, eu nem sei o dia que vai encerrar, gente, mas qualquer coisa, se tiver algum problema, me avisa, eu aumento um diazinho ali, a gente vai se falando, tá? Mas me fale antes do tempo terminar lá, tá bom? Isabelle também entrando, boa noite para Isabelle, para Dani que entraram, tá? Vou abrir o nosso arquivo, esse aqui, tá? Boa noite, professora. Boa noite. Bom, pessoal, dando continuidade ainda para a terceira semana, tá? Então, a gente viu somente um dos eventos que ocorre dentro da terceira semana, que ocorre logo no começo, né? No início dessa terceira semana, que foi a gastrulação, né? E a gastrulação nada mais é que a formação daqueles 3 folhetos embrionários, tá? A gente, então, teve no final da segunda semana, a gente tendo o disco bilaminar, tendo o epi e o hipoblasto, né? E que depois, no início da terceira semana, já começa o evento da gastrulação e nós temos, então, a formação dos 3 folhetos embrionários, tá? Que é, então,
o ectoderma, o endoderma e o mesoderma também, tá? A partir desses 3 folhetos embrionários é que a gente, então, continua nessa terceira semana e continua aí com eventos em cima de eventos, tá? Então, vou dar uma aumentada aqui no nosso arquivo, vou tirar as nossas figuras daqui e vamos continuar, então, aí, né? Agora, principalmente falando da neurulação, que é esse ponto mais chave aí, né? Que a gente acaba fechando a terceira semana, tá? Então, só para lembrar que eu dei uma listagem de eventos que ocorrem até o final dessa terceira semana, tá? Mas que é lógico que esses eventos aqui, alguns se completam por inteiros, mas outros, gente, vai ser levado até o final aí de várias semanas, realmente, para que o sistema, principalmente aqui quando a gente fala do desenvolvimento do sistema cardiovascular, é o início dessa formação desse sistema primitivo ainda, tá? E que ao longo do desenvolvimento é que ele vai, então, realmente se tornar inteiro, perfeito e completo, tá? Então, agora, aqui dentro, a gente vai falar desse restante da terceira semana, a gente vai falar aí da formação da notocorda, que acaba puxando a neurulação em si, que nada mais é que a formação do tubo neural, né? E que vai dar todo a formação aí posterior do nosso sistema nervoso, tá? Desenvolvimento do celoma intraembrionário, que a gente já tem o mesoderma intraembrionário, mas que vai se tornar um celoma. Esse celoma lá nada mais é que são cavidades, e essas cavidades, elas são preenchidas como se a gente olhasse dentro de um saco, e cada parede desse saco, cada lado desse saco, fosse um tecido de mesoderma. Então, eu tenho mesoderma aqui, e tenho espaço dentro. Esse buraco, esse espaço dentro, esse se chama celoma, então, tá? Então, nada mais é que uma cavidade revestida de ambos os lados de tecido mesodérmico. Esses espaços são importantíssimos porque são locais onde vão, dentro do nosso corpo, alojar os nossos órgãos, tá? É constituído desse... Professora, qual é o nome do tecido mesmo? É o mesoderma. O mesoderma é que vai se separar e formar esse celoma. Mas não é só isso que ele faz. O mesoderma tem 1001 utilidades, assim como o ectoderma e também o endoderma, tá? Ao longo aí de que a gente for conversando, a gente vai falar um pouquinho. Até acho que eu descrevi, acho que na última aula, quais são as funções desses tecidos, né? O que eles formam, então, dentro do corpo humano, então, a partir de cada um desses tecidos, desses folhetos embrionários, então, que é o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. Cada um vai ter, né, uma função específica na formação desse novo ser, tá? Não só de humanos, mas isso ocorre em animais, né? Que tenham esses 3, a gente tem animais também que só vão ter 2 folhetos embrionários, né, que a gente estuda lá dentro da zoologia, mas que esses 3 folhetos são bastante importantes também para a formação de um todo, né, de um ser, tá? Então, vamos lá, só falar aí o que é neurulação. Essa aula aqui a gente vai acabar fazendo em 2 aulas, tá? Porque ela é um pouquinho mais minuciosa, mas se for 2 aí, tudo bem. Para não cansar também bastante, a gente acaba de fazer ela amanhã, tá? Bom, então o processo de neurulação consiste em quê? Em fazer com que aquela gástrula, né? Que a gente tinha uma gástrula anterior, que era a gastrulação, com os 3 folhetos embrionários, né? Fazer com que essa gástrula, então, se transforme em uma neurula. Então, o nome já muda aí na própria terceira semana em 2 vezes.
No início, a gente tem uma gástrula, né, que são com os 3 folhetos embrionários, e logo depois, então, eu já tenho, então, a formação de uma neurula. É na fase, então, dessa neurulação, né, em que se torna neurula, então, aquele embrioblasto, porque é essa parte que a gente foca agora, e que é nessa neurula é que vai dar início, então, à formação dos órgãos, né? Órgãos e tecidos e tudo mais que complete esse ser, tá? Bom, durante a neurula, células, então, que estão localizadas no teto do arquíntero. O arquíntero é essa composição desses 3 folhetos, tá, gente? Então, elas vão se diferenciar, vão se multiplicar e formar, então, uma invaginação, tá? Como se elas invaginassem, se aprofundassem por dentro, tá? E em forma de cordão, né, que irá formar uma estrutura essencial, que é a estrutura da notocorda, que é a primeira estrutura que a gente vê se formando um pouquinho antes da neurulação em si. A notocorda, ela é uma estrutura bastante importante, que em vários outros animais, ela participa até mesmo digamos que, de uma firmeza do corpo, tá? Em indivíduos que não são completamente vertebrados, então é um órgão de sustentação, é como se fosse um bastão de sustentação, parecendo uma coluna, mas que não é uma coluna. Mas que, nos seres humanos e em alguns outros animais, essa estrutura da notocorda, ela é muito importante, a formação durante essa embriogênese toda aí, porque ela também, além dela fazer parte depois, posteriormente, dessa formação da coluna vertebral, ela também incentiva, nesse momento de desenvolvimento do embrião, a neurulação acontecer, tá? Então, logo que ela se transforma, né, que ela se forma, ela também já começa a estimular o aparecimento da neurulação, tá? Então, a formação da notocorda é que é a precursora da coluna vertebral, tá? Ela se forma a partir de células da ectoderme que migram até alcançarem a placa pré-cordal. Placa pré-cordal, eu não sei se eu falei para vocês, mas acho que foi na primeira semana, no finalzinho da primeira semana, quando a gente tinha 2 folhetos embrionários ainda, onde aqui no hipoblasto eu tinha algumas células diferenciadas, mais cuboides, e que ela se chamava placa pré-cordal, tá? Então, quer dizer que essa notocorda, ela vai começar a ocorrer o crescimento daqui em direção a essa placa pré-cordal. Mas nós vamos ver direitinho aí nas figuras que vão vindo posteriormente, tá? Me interrompam a hora que vocês desejarem, gente. Bom, então, além dessas células, tá, que vão migrar ali pela linha primitiva, que a gente ainda tem aquela linha primitiva ali, que ocorreu a gastrulação, tá, gente? Outro conjunto de células através... Professora, Oi, pode falar. pode explicar de novo? Durante a formação da neurula, acontece a notocorda? Como assim? A neurula... A gente tem que entender que, assim, não acontece uma coisa, termina e a outra já começa, tá? São eventos que ocorrem concomitantemente. Nem é necessário a notocorda estar completamente formada para que a neurulação comece a acontecer, tá? Ela pode acontecer quase em conjunto com isso, porque a formação da notocorda já estimula também a formação da neurulação. Deu para entender? Deu. Tá, a gente vai falando aqui, eu acredito que vai ficar mais claro. Se não der, você torna a fazer a sua pergunta de novo para a gente esclarecer, tá? Tá bom. Então, olha, a gente tem o teto, né, que a gente estava falando aqui
essa parte de cima, gente, que é onde a gente chamava de no embrioblasto aqui, né, com as três camadinhas aqui, os 3 folhetos. Então, nós temos o mesoderma aqui, né, e depois temos ectoderma e endoderma aqui embaixo. São 3 camadinhas, então, que a gente tinha lá da gastrulação, tá? Então, a gente vai ter, além dessas células, tá, da linha primitiva que estavam descendo e foram formar aquele mesoderma, né, para formar o 3º folheto embrionário, outro conjunto de células também irá migrar através do nó primitivo, formando um cordão celular e mediano, que dará origem à notocorda. Então, continuando nessa 3ª semana. Então, vamos lá ver a linha primitiva. Inicialmente, vocês se lembram, né? Que vinha, então, células daqui, né? Para entrar aqui dentro, né? Dessa linha primitiva, para migrar, se diferenciar e formar o mesoderma. Agora, a gente está falando mais especificamente em relação a esse nó primitivo. A gente sabe que todas essas células daqui, né, que foram para essa linha primitiva, é como se eu olhasse essa figura aqui, gente. Então, eu tenho essas células dessa parte de cima migrando aqui para dentro dessa linha primitiva. Então, dependendo de onde essas células estão vindo, cada uma vai, então, se modificar e se diferenciar. Forma um mix aqui, então, dentro desse mesoderma, gente, que pode dar, então, uma constituição de uma parte do corpo totalmente diferente, tá? Que a gente vai começar a olhar. Então, especificamente nesse nó primitivo aqui, né, também chamado de Hansen, né, nó de Hansen, então, ele é um limite, ó, onde onde essa linha primitiva vinha e terminava nesse nó, tá? Então, principalmente agora, para falar da notocorda, células dessa superfície que entraram aqui nessa direção, a rumo aqui no nó, são elas que vão, principalmente a gente falar delas que vão constituir a notocorda, que vão formar a notocorda, tá? Esse esquema aqui está mostrando cores diferentes de grupos celulares que estão entrando para a linha primitiva. E aqui, o que elas vão formar, então. Por isso que cada grupo que entrou aqui, por fim, teve uma diferenciação, né? Sofreu uma diferenciação para formar alguma coisa diferente nesse embrião. Seja a notocorda, seja o mesoderma paraxial, seja o intermediário, seja uma placa lateral, ou seja o mesoderma extraembrionário, tá? Então, mas agora, principalmente, ó, células daqui da superfície do epiblasto, que migraram, ó, migraram daqui para o mesoderma, isso é, para o centro, que é aqui normalmente de onde vem essa migração, vai lá para o mesoderma e se modificam, elas que formarão a notocorda, então. Vamos lá ver nesse bolo de informação, esse bolo de coisa, como é que acontece. Aqui, na visão, a gente está vendo, gente, essa parte aqui em cima, tá? A gente está vendo essa chapa. Vamos pensar como um chinelo, tá? Essa chapa toda aqui. E é isso que a gente vê ele de cima, como se fosse um chinelão, tá? Vimos esse chinelo. Para a próxima figura, o que a gente vai ver? A gente vai ver esse chinelo, mas ele cortado aqui, gente, ao meio. Então, eu vou olhar no meio desse chinelo, tá? Vou olhar as camadas de borracha desse chinelo, tá? Não sei se deu para entender. Então, é como se eu peguei aquele chinelão, aquela placa, e cortei ele ao longo, no comprimento. Então, é isso que eu vou ter. Vou ter o quê? A linha primitiva estava aqui,
E aquele nó de Hansen estava aqui, gente. Então, o que que acontece? A gente falou que as células do epiblasto, que é o teto aqui, que entram para dentro desse nó, elas vão começar a entrar aqui, tá? Então, olha lá. A gente tem também outras estruturas acontecendo, como eu falei para vocês, que acontece um monte de coisa junto, e aqui está iniciando a falar do alantoide. O alantoide nada mais é que um anexo embrionário que vai surgir aí por volta do 16º dia. Todas as informações nas literaturas diversas que a gente tem está no 16º? Não, gente, pode ter variação. Algumas informações pode trazer no 16º, alguns vão trazer no 17º. Isso é generalizado, tá? Conforme a fonte que você pesquisa, vai ter alguns dias aí, ou diferenciando a marcação da ocorrência desse evento, tá? Mas esse alantoide nada mais é que isso aqui, tá, gente? A gente já tinha um pedículo do embrião que já estava sendo formado, que a gente falou que vai dar o início ao elo de ligação, tá? É um tronco de ligação do futuro embrião, aqui do futuro feto, com quem? Com a placenta, que tá lá o sincício trofoblasto trabalhando para formar a placenta. Só que nós temos aqui também esse alantoide, que é uma projeção, então, aqui, desse saco vitelínico aqui, que também adentra aqui para dentro desse pedículo. Vai auxiliar também toda a formação do cordão umbilical, tá? Por quê? Porque vai necessitar, então, ter essa ligação para que esse embrião seja nutrido ali totalmente, tá? Então, essa é a formação, então, desse alantoide, tá? Depois, esse alantoide aqui, ele vai ter uma figuração no nosso corpo como um resquício aqui, que é o umbigo nosso que nós temos, tá? Então, é a partir daqui que ocorre essa formação, essa ligação do cordão umbilical para o embrião que vai se formar aqui ainda, tá? Bom, mas o que nós estamos vendo, principalmente agora, é a formação da notocorda. Temos, então, aqui, adentrando pelo nó de Hansen, tá, gente? Então, nós vamos ter a formação de quê? A formação do processo notocordal, dessas células do epiblasto entrando para dentro dessa fosseta aqui do nó primitivo, do nó de Hansen. Então, células do epiblasto vão migrar aqui, tá? E são elas que formarão, então, essa notocorda. Então, a notocorda é uma estrutura de sustentação, é um bastão cilíndrico, ele é maleável, mas que dá também sustentação, tá? E ela será substituída na fase embrionária por quem? Pela coluna vertebral. Nós vamos precisar de uma estrutura muito mais rígida para que tenha e dê sustentação a esse corpo, tá? Então, olha lá, a notocorda será um molde para células que migrarão da mesoderma para formar posteriormente a coluna vertebral. Então, por isso que a formação dessa estrutura, que é a notocorda, ela incentiva a migração da coluna vertebral. São duas estruturas, tá? Então, o que que acontece? Existem essas células, então, que migram, que a gente chama, então, de células mesenquimais. Células mesenquimais nada mais são que células-tronco, tá, gente? Uma célula-tronco nada mais é que uma célula superpoderosa. Ela pode se transformar em qualquer coisa, tá? Por isso que embriões nessa fase são desejados para fazer, então, experimentos, né, em doenças como câncer, né? Alguns tipos de câncer são utilizadas células-tronco. Por quê? Porque elas podem recuperar, né,
algum problema que possa ter essa pessoa, tá? Então, são células que vão, então, migrar em direção cefálica, né? Vão migrar aonde? Entra aqui e vai em direção à região cefálica, porque aqui eu tenho aquela membrana bucal, né? Bucofaríngea que a gente fala. É essa direção para cá que nós temos a placa pré-cordal que a gente falou anteriormente. Então, entram aqui e vão em direção para cá. Esse aqui a gente está vendo a visão do chinelão de novo, tá, gente? Bom, então entra aí, formando um cordão celular e mediano também, nessa posição aqui. E esse nada mais é que a entrada disso, chamado de processo notocordal. Aqui olhando a vista de cima e mostrando de novo como é que essas células, então, entraram e para qual direção elas vão, tá? Então, elas vão em direção aonde? Para a placa pré-cordal, que fica aqui assim, ó, no começo, aqui, tá? Bom, então vamos lá ver o que mais que acontece nesse processo notocordal. Então, esse processo adquire o quê? Uma luz. Quer dizer o quê? Não é... Quando a gente fala luz do intestino, é o quê? O oco que tem no intestino. É o canal do intestino. A mesma coisa vai acontecer aqui. Essa migração entra para esse tecido vermelho, que é o mesoderma, e vai formando um canal, tá? Isso vai se chamar, então, de canal notocordal. Ele vai crescer até a placa cordal, que vai ficar aqui assim, tá? Então, ó, a placa pré-cordal, a área de células endodérmicas firmemente aderidas ao ectoderma. Então, nós temos aqui o endoderma, que é essa camada branca com o azul, que é o ecto, grudada firmemente. Aqui não existe mesoderma, só os dois, e os dois estão grudadinhos, e ali então está a placa pré-cordal. É até aqui somente que vai avançar então esse canal notocordal para a formação da notocorda, tá? Então vamos lá. Aqui, olha, se vocês verificarem, olhe como esse canal já foi até onde? Até a placa pré-cordal, tá? Entrou pela fosseta e foi até a placa pré-cordal e para aqui. O que aconteceu com o mesoderma? Onde ela inseriu, fez, né, esse canal? Abriu esse canal e separou o mesoderma em duas camadas. Então, eu tenho uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Então, olha lá, a notocorda aparece pela transformação do bastão celular do processo notocordal. O assoalho, que é aqui, olha, tá? Então, a gente está vendo essa parte aqui do ectoderma, tá, gente? A gente vê o que acontece. Esse canal aqui, o mesoderma vermelho, que estava junto com o amarelinho, olha como ele acabou digerindo as células que estavam aqui. Essas células somem, assim como some esse assoalho de mesoderma, e eu fico só com essa parte de cima, tá? Então, o que acontece? Os dois se fundem, essas duas partes aqui, e o que acontece? Eles se fundem, né, com o endoderma, desculpa, e se degeneram. Isso é, some completamente. Há duas regiões que estão firmemente, então, aderidos, né, o ecto e o endoderma, que são nessas partes, que é a placa pré-cordal e aqui nessa parte aqui, que é a membrana cloacal, que é a parte inferior nossa, então, tá? Sumiu isso aqui? Então, vamos lá. Isso aqui some por quê? Sofre apoptose, essas células morrem, então, tá? Isso é apoptose, nada mais é que morte programada celular, tá? Essas células morrem, e se morrem é porque elas não são necessárias mais aqui.
tá? Então, vamos pensar que isso, então, é um favorecimento para que se desenvolva completamente essa notocorda, então. Se a gente vem para cá, o que que aconteceu? Aquele processo todo que ocorreu, aquele canal, então agora nós temos lá aquele canal da notocorda regenerando-se, né? Se destacando da parte de cima, porque era um único cordão vermelho, tá? Deixa eu fechar aqui. Um único cordão vermelho, ele se desloca e o que que ele faz? Se une aos dois lados do endoderma. O que que acontece agora? Ele começa a formar uma invaginação de novo, se dobrar, né? Ele começa a se elevar, olha, cada vez mais, e ele como que parece que está puxando o endoderma de um lado para o outro. É lógico que isso aqui também está ocorrendo crescimento celular aqui, tá, gente? Então, ele vai se dobrando, até que a gente tem o quê? Acontece proliferação de células notocordais a partir da extremidade cefálica, isso é, dessa extremidade. Então, cresce, 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 vai se dobrando, né, em si, para se fechar. E aí, o que que acontece? O endoderma se refaz. Então, o endoderma vai acabar se fechando e isso aqui formará um cordão, tá? Então, a notocorda define o eixo do embrião, que é base para a formação do esqueleto axial, isso é, dessa coluna vertebral, tá, gente? Então, futuro local dos corpos vertebrais, então, desse novo ser. Aqui a gente já tem essa notocorda fechadinha e esse cordão fibroso aí, esse cordão maciço, flexível, mas é um cordão, né? Aí bastante fechado, denso aí, tá? Aqui, gente, só para deixar falado que a gente tem, olha, mesoderma paraxial, mesoderma intermediário e mesoderma lateral. A mesma coisa a gente vai ter desse lado. Isso aqui, onde que a gente viu? Aquelas células que desceram do epiblasto e desceram para o mesoderma, que eu falei para vocês, que cada grupo que migrou para a linha primitiva ia ter uma função depois. E é isso que elas fizeram aqui no meio do mesoderma. Cada local existe um grupo diferenciado e que tem um nome também diferente, tá? Então, por isso que aparecem esses nomes aqui agora. Isso tudo é mesoderma, só que cada local já está estabelecido, que aqui vai ser o paraxial, aqui o intermediário, e cada um vai dar a formação a uma estrutura depois, tá? Voltando na notocorda, uma vez ela formada, esse bastão, a gente está vendo esse bastão cortado ao meio, tá, gente? Então, ele é comprido ao longo de todo o eixo longitudinal do corpo desse embrião, então. A notocorda vai desaparecer, tá? Até ao longo do desenvolvimento, o final do desenvolvimento, essa notocorda, ela some e ela vai ser notada, os resquícios dela onde? Ela só vai fazer parte de corpos vertebrais, tá? Ela vai fazer uma partezinha ali, como se fosse, então, um núcleo pulposo no interior das nossas vértebras, tá? Então, ela acaba como sendo inserida aí, né? Não mais como uma notocorda, mas um resquício, então, que é chamado de núcleo pulposo, que fica entre as vértebras, então, fica no interior dessas vértebras, tá? Aqui só para explicar aquela migração, de novo, dessas células diferenciadas, e por isso que elas formam, né, aquelas paredes diferenciadas no mesoderma. E quando a gente estava falando lá em que a placa notocordal estava sendo preparada para que ela se tornasse a notocorda, ao mesmo tempo a gente tem o quê?
a neurulação acontecendo aqui. Se a gente olhar, a gente já vê essas células diferenciadas, aumentando, crescendo aqui, ó, e formando o quê? Uma ondulação, como se fosse um sulco, um canal aqui, né? Então, a gente tem uma elevação, né? Então, a gente tem um sulco formando aqui. Isso aqui em cima vai se chamar de placa neural. A partir da placa neural e do sulco neural, é aqui que vai ocorrer, então, a neurulação. Então, nós temos aqui, ó, com a formação da notocorda, ela tem o principal papel de induzir o desenvolvimento do sistema nervoso no ectoderma, tá? Por volta do 18º dia. Então, é isso que a gente tem, ó. Ali nós temos, olhando de novo lá de cima, lá naquela linha primitiva e no nó, né? Acontecendo o quê? Essa elevação dessas células aqui, tá? Formando como se fosse uma placa mesmo, né? Uma placa em cima desse ectoderma aqui, olha. Então, uma placa bem alargada e elevada, como se também fizesse aquela onda com um sulco central, então, tá? Então, olha lá. Inicialmente, induz a formação da placa neural, que é tudo isso aqui, tá? Ela se alonga, porque a princípio ela é bem pequena e vai se alongando. Olha, a gente pode ver a parte cefálica e a parte cloacal, tá? E sempre a partir de células da ectoderme, isso é, aqui em cima, tá? Que se alargam, dando origem a essa placa neural. Por sua vez, se invagina, então forma, né, aquelas alturas e desce, e elas vão formar, então depois, formando o sulco neural, que é essa depressão aqui no meio, e que possui em sua estrutura pregas neurais. Isso são elevações que vão se fazer. Então, se ela está descendo, vai ocorrer algumas pregas que nós vamos ver nas figuras seguintes, tá? Bom, as células dessas pregas neurais possuem o quê? Actina e miosina, que nada mais são que proteínas ali que vão fazer, então, tem poder de contração, tá, gente? Se ela tem poder de contração, ela tem poder de puxar. E é a actina e a miosina que a gente tem na nossa musculatura normalmente, e são elas que o quê? Vão agarrar e vão fazer com que essas pregas neurais, então, se aproximem cada vez mais, tá? Até que se afundem e deem, então, origem ao tubo neural. Então, vamos lá. Aqui, ó, só tem alguma coisa explicando aqui em relação ao nó primitivo, vai migrar ao nível do mesoderma. Então, vai até lá no fundo, na metade, né, que onde está o mesoderma, em sentido cranial. Isso é, geralmente, olha como ela foi muito mais, né, lá para o lado lá do crânio, e a cloacal está um pouquinho mais longe. O nó primitivo aqui, ó, do nó até lá à frente da região, então, da membrana bucofaríngea, tá? Bom, então vai em direção à cranial e forma uma massa compacta de células mesodérmicas. Aqui mostrando aquilo lá também em corte, ó, a formação dessa placa neural, o sulco neural, e essas elevações aqui é que são chamadas de prega neural, ó. Essa elevação que vai formando aqui é como se fosse pregas, tá? E isso aqui vai se elevando cada vez mais, tem actina e miosina que vai fazendo o quê? Que isso cada vez se feche mais. Fechando isso, gente, eu vou ter a formação de um tubo, outro tubo em cima da notocorda, tá? Isso aqui, então, é o tubo neural, então. Falando assim, bem resumidamente, é isso que nós temos, tá? Então, células daqui do epiblasto formando a placa neural, que se invaginam, formam o sulco neural,
Depois formam-se as pregas neurais que vão crescendo para cima, se elevando cada vez mais, até que essas pregas, então, a partir da actina e miosina, se juntam e formam esse canal, tá? A partir daí, esse tubo, eu estou vendo em corte, mas se a gente olhar o comprimento, esse tubo é longo, e aí ele vai fechando ao longo do corpo. Gente, está quase acabando, nós vamos ficar só com esse pedaço para não ficar